Abra a sua Bíblia em Segundo Crônicas, capítulo 20. Quando se trata de oração, de vigília, tem muitas passagens na Bíblia que a gente pode usar para falar sobre a oração, sobre o poder da oração, o que acontece quando nós oramos, mas eu quis ficar com esta passagem aqui, que o Senhor sempre fala muito comigo, porque essa passagem eu tenho ela como uma base para a minha vida ativa de oração, né? Então, eu quero compartilhar alguns pontos dessa mensagem para todos que estão aqui essa noite, tá bom? Você que está com sua caderneta aí perto, quiser anotar o que nós vamos falar essa noite, você anota. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter como discorrer todos os pontos, mas depois, com o tempo, meu irmão, minha irmã, você vai estudar mais e vai ver o que Deus ainda pode estar falando com você através desta mensagem. Então, vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá. Veio uma informação. Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Arrazotamar. Isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu buscar, consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor. E na oração que ele disse: Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. E aí ele vai falando com o Senhor, e eu quero ler aqui, irmãos, o versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Versículo 11. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem nos expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O 12. O nosso Deus não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O versículo 15 diz assim: ele disse: escutem todos os que vêm em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então os levitas, versículo 19, descendente dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em voz muito alta. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar esta mensagem
para nós esta noite. Por isso que eu falo que você tem que anotar para depois você estudar em casa, né? Aí com o tempo. Por quê? Primeiro, para você entender tudo que Deus fala conosco no capítulo 20, você precisa ler o capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo 18, o rei Josafá, ele vai fazer uma aliança com o rei Acabe. E essa aliança que ele faz com o rei Acabe não teve uma boa visão pelos olhos de Deus. Deus não se agradou dele ter se aliado com Acabe. Ele se aliou por meio de um casamento, não é? Então, Deus, ele não se agradou desta aliança que ele fez com o rei Acabe. Isto no capítulo 18. Quando a gente chega aqui no capítulo 19, o Senhor vai levantar um profeta para repreender Josafá por esse posicionamento que ele teve, por essa atitude que ele teve. Então, Deus levanta um profeta e traz essa correção. O Senhor chama a atenção dele. Olha o que o Senhor vai falar no capítulo 19, no versículo 2, o Senhor diz: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Então, Deus levanta o profeta para chamar a atenção, para repreender o rei Josafá pelo comportamento e pelo posicionamento que ele teve no capítulo 18. No entanto, diante desta correção que o Senhor trouxe, aí ele diz, no versículo 3, contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Então, com todo esse comportamento, irmãos, e esse posicionamento que o Josafá teve no capítulo 18, quando chega no capítulo 19, que Deus levanta o profeta para fazer esse despertamento, essa correção para ele, mas o Senhor se lembra do bom comportamento que ele teve, da atitude que ele teve anteriormente dessa decisão, que não agradou a Deus. Que quando a gente começa no capítulo 20, diz assim, ó, depois disso, então depois disso o quê? Aconteceu alguma coisa, né? Depois disso. Então, quando a gente lê o 19, no versículo 2 e no versículo 3, o Senhor traz a correção. Só que quando você chega no versículo 4 do capítulo 19, você vai ver o que foi que ele fez para quando chegar no 20 dizer, depois disso. Então, no versículo 4, vai dizer para nós que o Josafá percorreu Jerusalém, percorreu todas as terras, fazendo o quê? Um concerto, uma limpeza, tirando todos os altares que não era para Deus, tirando toda a idolatria. Irmãos, ele passou limpa naquelas cidades, no povoado, foi limpando, foi tirando e foi trazendo o povo de volta para Deus, o povo para adoração. Então, aqui eu já entro no capítulo 20, dizendo para os irmãos, você que é da oração, você que é de guerra mesmo, você que é da batalha, do jejum, do estudo bíblico, você que está na frente da batalha, você pode ter certeza que a cada mês, porque eu sempre tenho, eu gosto de trabalhar com os números, não é? A gente tem um ano de 365 dias ou um ano que tem um dia a mais, não é isso? E dentro desse ano nós temos os meses, são 12 meses. Dentro dos 12 meses, nós temos cada mês dividido com 4 semanas. Cada semana tem 7 dias e cada dia tem 24 horas, não é isso? Então, tudo isso para mim eu vou trabalhando como ciclo. Janeiro foi um ciclo, fevereiro outro ciclo. Nós estamos vivendo o ciclo do mês de abril. Nós estamos fechando esse ciclo de 30 dias e vamos ter a oportunidade, se assim Deus permitir, de recebermos o mês de maio, que será mais outro ciclo. Então, para cada ciclo, eu não sei com vocês, mas eu acredito que é assim também, assim como é comigo, é com vocês. Para cada ciclo de cada mês que o Senhor nos dá a oportunidade de estar vivo, Ele nos dá armas novas, Ele ativa novas armas. Ele ativa novas armas, ele ativa novas estratégias. Você nunca vai vencer o mês de janeiro, que você usou de estratégia no mês de janeiro, provavelmente não está sendo usada agora no mês de abril, porque o que eu usei em janeiro, eu não estou usando agora em abril. Em janeiro eu orei, mas abril o Senhor me levou a intensificar o meu tempo de oração. Em janeiro eu fiz alguns jejuns, mas agora em abril Deus intensificou o meu período de jejum. Então eu percebi que o que foi em janeiro não teve como ser em abril. Então, para cada mês, Deus vai te dar uma estratégia nova. Então, o que que acontece? Eu, quando vou chegando
próximo do final de cada mês, eu tiro um dia para sentar aqui onde eu estou, para alinhar o que eu vou fazer no mês seguinte. E esse alinhamento é segundo aquilo que Deus vai me orientando. Olha, você vai trabalhar o louvor, você vai trabalhar com jejum, você vai trabalhar com estudo bíblico, o livro que você vai estudar é esse, os devocionais vai ser feito aqui, então eu faço todo aquele alinhamento escrito. Quando o mês entra, eu só entro aplicando aquilo que eu recebi de Deus. Então, irmão, o que que eu quero dizer com isso para você? Aqui, quando nós chegamos no capítulo 20, diz, e depois disso o quê? Desse posicionamento que o rei Josafá tomou de fazer esse alinhamento, de trazer o povo para Deus, de fazer uma limpeza, de fazer um conceito. Depois disso, aí as nações se levantam, né? Algumas nações se levantam para ir contra o povo de Deus. Por quê? Por causa desse alinhamento. Irmãos, o inimigo jamais vai ficar satisfeito quando ele vê um cristão se levantando, se alinhando para a oração. Você que está orando muito pouco, mas você, através desse projeto que você está participando, você está alinhando a sua vida de oração. Não pense que o inimigo vai ficar parado vendo você alinhando, vendo você avançando. Com toda certeza, ele vai levantar guerra de algum lado. De algum lugar vai vir uma guerra, vai vir uma batalha. Se você ainda não está nela, então esteja pronto, porque de algum lugar ele vai lançar uma seta, ele vai lançar um dado, ele vai tentar te impedir de viver esse tempo de intimidade, esse tempo de comunhão com Deus a qualquer custo. Então, o rei Josafá não foi diferente, ele se posiciona, e posiciona aquelas pessoas que estavam com ele, e quando ele toma este posicionamento, aí então o inimigo se levanta contra ele. Toda vez que você pode até matar, toda vez que você tomar uma decisão contra o pecado, contra uma vida com Deus, que tem muito cristão vivendo uma vida com Deus relaxada. Ele ora só quando dá, ele lê a Bíblia só quando dá, ou isso só quando vai à igreja, ele vai aos cultos o dia que ele quer, que ele acha que é conveniente, ele vai. Então, tem muita gente caminhando para a igreja, irmãos, indo para a igreja, mas não está sendo igreja. Tem muita gente indo, mas fazendo dentro da sua conveniência, e não é assim que Deus quer. Nós temos que trabalhar dentro do tempo de Deus e da forma que Deus quer. Então, você pode anotar, toda vez que você tomar uma decisão contra o pecado, para alinhar a sua vida, para viver a vontade de Deus, você pode esperar os ataques, porque eles virão de todos os lados. O segredo é como você vai enfrentar os ataques. E o rei Josafá, irmãs, ele ensina para nós, meus irmãos, como é que a gente deve enfrentar esses ataques, essas ameaças que vêm contra nós. Toda vez que tu se levantar para intensificar a oração, para intensificar o jejum, para intensificar o estudo bíblico e intensificar a sua congregação, eu quero congregar, eu não quero estar envolvido, eu não gosto do nome envolvido, a palavra envolvida, eu gosto comprometido, eu quero estar comprometido com as coisas do meu Pai. Você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar com as suas ameaças, com os seus projetos para tentar barrar você. Só que agora nós vamos acompanhar aqui como foi o comportamento do rei Josafá quando veio a ameaça, quando veio a notícia de que estava vindo esse povo contra o povo de Deus. A primeira coisa, irmã, a primeira arma que o rei Josafá usou, aqui no versículo que a gente leu, no versículo 3 diz, alarmado, ou seja, ele ficou assustado, alarmado. Josafá decidiu, eu gosto dessa tradução dessa Bíblia, porque fala que ele decidiu. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Não foi ninguém que mandou Josafá proclamar esse jejum. Não foi ninguém que obrigou Josafá a reunir o povo. Aqui está dizendo, irmão, que ele decidiu consultar o Senhor. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, quando estão passando por ameaças, por situações difíceis, oprimido, apertado, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, de uma dificuldade, a maioria fica no telefone mandando mensagem para um para outro, pedindo oração. Irmão, ora por mim. Irmã, eu estou passando por isso. Irmã, me socorre aqui. Porque é bem mais fácil, né? Lógico, irmãos. Você só digitar aqui uma mensagem ou gravar um áudio e ligar para sua amiga de oração pedindo socorro, é bem mais fácil. Só, irmãs, que o rei Josafá aqui, ele vai nos dar um ensino de como é que a gente se comporta diante dos ataques do inimigo, como é que a gente se comporta, qual é o
posicionamento que nós temos que tomar. Porque eu ligar para o outro orar por mim enquanto eu estou em guerra é muito fácil, irmão. Eu pedir socorro é muito fácil. Mas hoje, Deus tem permitido muitas situações no meio do seu povo para poder trazer o seu povo de volta para o quarto da oração, para poder trazer o seu povo de volta, irmão, para as torres de vigia, para despertar os seus atalaias, não é isso? Então, a primeira coisa que ele faz, ele decide consultar o Senhor. Ele não manda mensagem para as nações vizinhas para pedir socorro, não. Vamos colocar que as mensagens serem no WhatsApp, né? Ele não manda um zap escrito ou alguém que levasse essa mensagem para outras nações. Ah, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda, porque está vindo uma guerra aí. Não, a primeira decisão que ele toma é consultar o Senhor, é conversar com o Senhor. E ele diz: vamos nos reunir para o jejum. Irmãos, o jejum é um princípio bíblico. Muitas pessoas hoje dizem: ah, mas isso era prática que era usada mais no Antigo Testamento. Irmãos, o modelo que nós temos que seguir é o modelo de Jesus. Jesus jejuou ou não jejuou? Ele que era Jesus, 100% homem, 100% Deus, jejuou 40 dias, e nós que é carne pura, hein, meus irmãos? O que que acontece se a gente não jejuar? Aqui na minha casa, eu sempre falo para os cristãos aqui, ó, ou a gente jejua para matar a carne, colocar ela na rede do Espírito, a carne nos mata. Ou você mata ela, ou ela te mata, porque a carne, ela só pende para o que é ruim. Irmãos, a carne é folgada, ela só gosta de beber coisa boa, ela só quer comer e estar deitada no bem bom. A carne, ela não quer jejum, a carne, ela não quer Bíblia, a carne não quer oração, a carne não quer congregação, ela não quer nada, ela só quer folgar. Então, o rei Josafá, ele toma esse posicionamento, vamos jejuar. É todo mundo, veio os pais, veio as crianças, veio tudo. Então, a primeira arma que ele usa é o jejum. E a Bíblia traz para nós, irmãos, alguns modelos de jejum. Se você ainda não conhece, é preciso que você faça esse estudo. Modelos de jejum bíblicos, para que você conheça, para que você saiba como que funciona, como fazer. Você tem o seu pastor, você tem a sua liderança. Se você tem dúvida, procure saber como é, pastor, que eu faço o jejum, como que eu posso me organizar para jejuar. Então, a primeira arma que o Josafá vai usar contra a guerra é o jejum. Ele se levanta para jejuar, irmãos. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. O jejum quebra a nossa carne e ele faz você ter uma visão aberta daquilo que você não está compreendendo. O jejum, ele torna compreensível os passos dentro da guerra. Então, a guerra está vindo de lá para cá e o rei Josafá está fazendo o quê? Jejuando. Ele está jejuando, então ele convida o povo para jejuar. Eu não sei, irmão, se você tem praticado, se você tem colocado esse princípio em prática na tua vida. Se você não tem, já anote aí na sua caderneta. A partir desse mês, já está terminando, no mês de maio, eu já vou separar os dias que eu vou estar jejuando. Eu vou separar o momento para estar mais íntimo com Deus, para mergulhar mais profundo. Então, a primeira arma que ele usa é o jejum. E a segunda arma que ele vai usar está lá no versículo 6. E orou ao Senhor Deus, e orou ao Senhor Deus, né? Então, irmão, a primeira coisa, ele se coloca para jejuar e chama todo o povo para o jejum, não é? Ele toma um posicionamento, o jejum abre a sua visão, o jejum não muda Deus, ele muda você, ele abre a sua visão, ele te dá leveza, ele te dá autoridade. À medida que você vai se submetendo a Deus, Deus vai te concedendo poder e autoridade para vencer as guerras, para vencer as batalhas. E a segunda arma que ele vai usar é a oração. Irmão, eu não sei quanto tempo das suas 24 horas que você tem dedicado à oração. Você não perde tempo orando, você investe. Toda pessoa que faz um investimento num banco, o que que ele espera? Retorno. A oração, irmãos, é um investimento. Na verdade, tudo que nós fazemos para Deus é investimento. O tempo que você tira de jejum é um investimento altíssimo. E esse investimento, irmão, a resposta desse investimento é na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Então, ele vai usar a segunda arma. Qual foi a segunda arma? Oração. Ele se dedica à oração como todo o povo, e ele começa orando, e começa falando com Deus, mostrando, falando, Pai, nós não temos força em nós para vencer essa guerra.
ele reconhece, irmãos, a pequenez e a fraqueza daquele povo para aquela guerra. Então, ele diz, nós não temos condições, mas, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ora, Bástia, decanta, os nossos olhos estão postos em ti. Aí você sabe quando ele diz isso? Os nossos olhos estão postos em ti. Você sabe de quem que eu lembro? Do Pedro. Irmãos, enquanto Pedro estava lá, ele disse, ó, mestre, é tu que está aí, então se realmente é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. É o que que o Senhor falou? Pois venha. Antes sobre as águas, venha Pedro. Pedro vai. Irmãos, enquanto Pedro estava olhando nos olhos do meigo Nazareno, ele não afundou. Mas quando Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para a tempestade, o vento, o que que aconteceu? Pedro afunda, começa a afundar. Então, irmãos, o segredo não é o tamanho da guerra. O segredo é você estar olhando para o Senhor. Porque à medida que nós focamos os nossos olhos nos olhos do Senhor, é ali que vem a direção. É ali que vem a estratégia. É ali que vem o conselho, é ali que o pai fala, é ali que o pai te orienta, é ali que o pai, olha, é por aqui, você vai fazer assim, você vai agir assim, é assim que você tem que agir, é assim que você tem que fazer. Então, o segredo está em não tirar o olhar do Senhor. A tempestade está acontecendo ao nosso redor, a guerra está acontecendo ao nosso redor, mas, porém, os nossos olhos estão postos naquele que pode dar vitória para você, naquele que pode dar vitória para mim. Então, ele ora. Eu não sei quanto do seu dia você tira para orar. Eu não sei se você tem um lugar onde você deixa ali específico. Porque, na verdade, irmãos, a gente pode orar lavando a louça, passando uma roupa, fazendo comida, não é? E dirigindo o seu carro, levando os meninos para a escola. Mas eu sempre digo que a gente precisa ter um cantinho na nossa casa. Um lugar aonde você se dirige para ali diariamente. Eu faço orações o dia todo, mas aqui neste lugar onde eu estou, há mais de 19 anos, eu oro neste mesmo lugar, todos os dias. Faça sol ou faça chuva, todos os dias eu venho para esse cantinho aqui, que não é tão grande, mas é aqui onde eu tiro o meu momento de oração, de louvor, porque esse momento aqui é quando eu silencio todas as vozes. Todas as vozes estão silenciadas para ouvir somente a voz do Senhor. Então, eu não sei quanto tempo dos seus dias você tem dedicado à oração, mas hoje Deus está te convidando para você avançar na sua vida de oração. Melhorar, gente, sempre tem o que melhorar. Melhorar o seu tempo com Deus, melhorar o seu tempo de oração. Quanto tempo você está orando hoje? Quanto tempo você gasta na rede social? Quanto tempo você gasta com o celular ou com outras coisas mais? Irmãos, o que mais está destruindo os cristãos nesse tempo é isso, distrações. Muitos cristãos estão distraídos. Pequenas coisas distraem as pessoas. E aí, nessa distração, vai-se embora 24 horas, sem tirar nem sequer uma hora para estar com seu papai. O papai está com saudade de muitos filhos que abandonou as torres de oração. É tanto que aqui eu chamo de quarto de guerra e também a torre da oração. Logo pela madrugada eu já estou na torre. A minha torre abre muito cedo. A minha torre abre 3h30 da manhã. E para a oração, louvor e estudo bíblico, ela fecha mais ou menos umas 8 horas. E aí, quando é na parte da tarde, ela abre de novo, não é? 3 horas da tarde, na hora nona, eu estou de volta aqui. Então, irmãos, o que está destruindo muitos cristãos hoje chama-se distrações, distraído com tudo, é só na internet o tempo todo, com o celular o tempo todo. Quando não está no celular, irmãos, é nesses canais por assinatura, é nos jogos, e nisso as pessoas vão sendo sugadas, vão sendo engolidas, vão sendo tragadas. Quando acorda, já está numa situação muito difícil, que precisa de socorro para poder voltar novamente a ser o que era ou ser melhor, não é? Então, eu quero dizer para você que está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, cuidado com as distrações. Não é que seja pecado você ter acesso à tecnologia, não. A tecnologia é uma bênção quando nós a dominamos, mas quando ela nos domina, ela torna um fracasso na vida do cristão. Então, tenha cuidado. Deus está requerendo da sua igreja nesse tempo um alinhamento. Um alinhamento em quê? Na vida de oração, na vida de jejum,
na vida de estudo bíblico. Então, hoje eu quero convidar você, meu irmão, para melhorar o seu tempo de oração. Quanto das suas 24 horas você tem investido na oração? Este ano eu coloquei um voto diante de Deus. 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo de 24 horas. Pai, esse ano eu quero trabalhar nessa temática, devolvendo o dízimo das 24 horas. Então, irmão, todos os dias eu fiz esse voto até o dia 31 de dezembro, devolvendo o dízimo das 24 horas. 2 horas e 40 minutos. Lógico que tem dia que passa, mas o propósito foi esse, eu fiz esse propósito. Então, quanto do seu tempo você tem investido na oração? Quanto do seu tempo você tem investido no jejum? Se você tem abandonado o seu quarto de oração, hoje Deus está te chamando para você organizar o seu lugar de oração, para você organizar onde você estuda a Bíblia, para você organizar o seu lugar de encontro com o Pai. Deus está nos chamando para as torres de oração. Traga de volta, irmãos, as torres de oração. Traga de volta os quartos de oração, as correntes de oração, os relógios de oração, os momentos de oração. Irmãos, para mim, tudo tem que ter oração. Tudo, 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 tudo. Tem o almoço, tem que ter oração. Vai para o lazer, tem que ter oração. Aonde eu estou, tem que ter oração. Então, irmão, coloca isso na sua mente. Nós precisamos orar. A oração é vida. A oração nos mantém de pé. Ou nós oramos para ficar vivos, ou nós deixamos de orar para morrer. Você está entendendo? É sério. Então, melhora a sua quantidade de tempo. Não é nem a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que você tira. Às vezes você tira pouco tempo, mas o tempo com qualidade. E às vezes você tira muito tempo, mas não tem tanta qualidade. Então, que você possa verificar como é que está a sua vida de jejum, como que está a sua vida de oração. Então, a primeira arma que ele usa na guerra, o jejum. A segunda arma que ele usa na guerra, a oração. Ele se coloca em oração para orar juntamente com aquele povo para clamar. E enquanto a guerra está vindo de lá para cá, ele está jejuando e está, o quê, irmãos? Orando. Enquanto ele jejuma, enquanto ele ora, o que é que Deus faz? Deus se levanta através de um profeta para trazer a resposta. O que eu quero dizer para nós essa noite, irmão? Toda vez que você se levanta para orar, todas as orações que você tem feito, em algum momento Deus trará a resposta. Todas as orações que são feitas em nome de Jesus e dentro da vontade de Deus, em algum momento a resposta virá. Você que está orando há muito tempo por alguma causa, que está regando, né? Eu costumo dizer, irmãos, que as orações são como chuvas que caem sobre uma terra seca, não é? Eu estou com alguns nomes de pessoas que estão afastadas aqui. Quando eu comecei a orar por essas pessoas, eu dizia, papai, aqui são terra seca, rachada, mas agora que eu começo a orar, começo a regar. Então eu vejo como se cada oração que eu faço para essas pessoas, a terra vai sendo molhada, aquela terra está sendo molhada, daqui a pouco vai encharcar. Quando encharcar, eles não vão se aguentar e vão voltar para a casa do Pai. Eles não vão se aguentar e vão voltar para a casa do Pai. Então, a oração é como chuva. O que é que você está regando? O que você está regando através da oração? Tenha calma. Talvez você chegou aqui esta noite preocupado, ansioso, cheio de ansiedade. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu não estou vendo nada acontecer. Fique quieto. Somente continue orando, continue regando esta situação com as suas orações. Em algum momento, quando você menos esperar, Deus chega de repente com um milagre. Porque aqui em casa a gente sempre diz, o papel de orar, irmãos, é nosso. Agora o realizar é dele. E a minha filha sempre diz assim, mãe, nós oramos, mas Deus responde como quer. Se ele quiser abrir o buraco do teto e entrar com a resposta, ele abre e entra, porque ele é Deus. Se ele quiser abrir uma porta onde não tem parede, ele faz, porque ele abriu um caminho no meio do mar. Por que ele não abre caminho num lugar com uma porta onde não tem parede? Ele abre, porque ele é Deus. Então, o papel, a responsabilidade, o posicionamento de orar é nosso. Agora, a resposta é no tempo dele e do jeito dele. Porque muitas vezes tu ora, tu faz propósito, tu faz campanhas e espera Deus entrar pela porta, só que daí ele quer entrar pelo teto. E aí, né? Então, a resposta é do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então, quando ele ora, quando ele jejuma, Deus levanta o profeta e o profeta vem com a resposta. A resposta, irmãos, está aqui no versículo 15, que ele diz aqui, ó, não tenham medo, nem
fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Quantas vezes que nós nos encontramos dessa forma aqui, ó, desanimados e com medo. Mas aí, quando você se põe na posição para orar, para jejuar, irmão, Deus traz o direcionamento. Deus traz a estratégia. Então, aqui Deus fala: olha, não tenham medo, não fiquem desanimados, porque é nesta guerra vocês não terão que batalhar. Esta batalha é do Senhor. Então, quando tu ora, quando tu busca, quando tu se coloca na presença de Deus, você pode ter certeza que Ele vai trazer a estratégia, Ele vai trazer a resposta para você. E a terceira arma que Ele usou, qual foi a terceira arma que Ele usou, irmãos? No versículo 19 está dizendo: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor Deus de Israel em alta voz. Não era uma voz baixa, era uma voz alta. A terceira arma foi o louvor. Então ele usou o jejum, a oração e o louvor. Três armas poderosas. E que muitos cristãos não estão mais usando essas harpas. Muitos nem têm mais as harpas, não é? Não quer mais nem cantar os hinos da harpa. Irmãos, eu gosto muito dos novos louvores desse tempo. Tem muitos louvores que é de quebrar a gente no meio, de te deixar no chão na hora da adoração. Mas eu não abandono os hinos da harpa. Eu conheço quase todos os hinos, do primeiro até o último. É muito poucos louvores que nós aqui em casa não conhecemos. Inclusive, agora em maio, a nossa meta vai ser cantar todos os hinos, começando do primeiro até o final. Então, a gente aqui usa a harpa, a nossa harpa aqui é surrada, porque todos os dias nós tiramos um momento para entoar canções a Deus, para adorar. Porque eu descobri pela palavra, irmãos, que Deus habita onde? No meio dos louvores. Então, quando a gente faz aqui uma roda para sentar, para adorar a Deus, ele vem para o meio, habitar aqui onde nós estamos, através deste louvor. Então, aqui, irmão, ele usa a terceira arma, o louvor. Enquanto eles oram, enquanto eles jejuam e enquanto eles louvam, você já sabe o que aconteceu no final, né? Então, irmão, eu não sei quanto do seu dia você tira para louvar a Deus. Aí talvez você diz: não, irmão, eu não sei louvar, não sei cantar. Pois eu pego, irmão, quando eu não sei o hino, vou lá, pesquiso no YouTube, coloco aquele louvor que eu não sei, começo a cantar junto com o cantor para aprender e dominar a melodia, né? Então, você não tem desculpas. Hoje nós estamos tudo na mão. É o tempo mais fácil que tem para a gente aprender e está sendo o tempo mais difícil por causa da preguiça, do desânimo, da falta de coragem. Não é? Então, não sei se você tem usado essa arma, o louvor. Aqui em casa, a gente usa essa arma diariamente, mensalmente, anualmente. Louvar a Deus. Nós cantamos com voz muito alta, levantamos as mãos, adoramos, agradecemos, choramos, falamos o mistério de Deus e o fogo cai, é uma bênção. Então, ele usa a oração, o jejum e o louvor. Então, irmão, aqui eu estou te falando três armas que são infalíveis na guerra. Então, quando ele toma esse posicionamento de louvar, de orar, de jejuar, Deus está trabalhando por eles. Então, aqui, irmãos, a minha versão, no versículo 17, diz assim, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Então, muitos irmãos, quando estão na guerra, na hora da batalha, o que acontece? Ele não fica na posição. E o Senhor disse, ó: tome suas posições, fiquem aí. Mas esse ficar na posição, irmão, não é ficar murmurando, não é ficar se reclamando, não é ficar ligando para um e para outro, contando a situação, não. Essa posição é essa que é com as armas em dias, o jejum, o louvor e a oração. Então, enquanto você faz isso, o que vai acontecer? Deus vai permitir e vai fazer o que foi feito aqui, ó. Quando chega aqui no Versículo 25 diz: então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, né? Porque quando eles chegaram lá, irmãos, aí diz aqui, ó: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Derrotados. Então, enquanto eles louvavam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles oravam, o Senhor invade o terreno do inimigo e derrota os inimigos. Então, quando o rei Josafá chegou naquele campo de guerra, irmão, não tinha um soldado do exército inimigo vivo, estava tudo morto, era tudo cadáveres. Então, o que Josafá foi fazer? Irmãos, é o que eu acho lindo.
Aonde você já viu uma pessoa se preparar para uma guerra sem ter armas? Não é só Deus faz isso. Deus não mandou que eles pegassem as armas, Deus mandou foi guardem as armas, porque nessa guerra não terei que pelejar. Essa guerra foi diferente de outras que teve antes dessa, porque nas outras o povo de Deus teve que entrar na guerra e batalhar mesmo, corporalmente usando as armas. Mas nessa, Deus usou outra estratégia. Ele disse: olha, nessa vocês não terão que guerrear, guarde as armas, mas o jejum, a oração e o louvor fez toda a diferença. Enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles louvavam, aí o Senhor invade o terreno inimigo, destrói com os inimigos. Eles vão, irmãos, só com louvor nos lábios, em jejum e em oração, de mãos vazias, porque o Senhor sabia o que ia acontecer. Foram de mãos vazias, de coração cheio, mas boca cheia de louvor, mão vazia, e quando voltaram ricos, riquíssimos. Por quê? Toda a riqueza daqueles soldados ficou para aquele povo. O Senhor disse: vocês vão pegar os despojos. Irmãos, vejam aí no final, quantos dias que esse povo ficou recolhendo o que sobrou. Olha, foram 4 dias, aqui está dizendo, ó, no quarto dia, eles recolheram 3 dias, e no quarto dia eles se reuniram para dar o culto da gratidão. Por que foi? Porque diz aqui, ó, no Vale de Berata, o Vale de Berata é o quê? O lugar da bênção, o Vale da Bênção. Durante 3 dias recolheram o que sobrou, e no quarto dia eles cantavam alto louvores de gratidão a Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje é: como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade, o seu tempo de intimidade com Deus? Porque se você não está tendo esse tempo, se você não está investindo nesse tempo, Deus está te chamando para a intimidade. Deus está te chamando para um mergulho profundo. O que eu tenho batido na tecla nesse tempo é: irmão, para de ficar vivendo só na margem. Deus não nos quer na margem. Deus nos quer mergulhando profundo. Primeiro o tornozelo, depois os artelhos, depois o lombo, até quando descobrir por completo que a gente tem que descer de braçada. Mergulhar de braçada no Espírito Santo. Deus não te quer na margem. Deus te quer no profundo, Deus te quer no secreto. Então, hoje, nesta noite, Deus está nos despertando. As armas estão todas disponíveis. Como que eu descubro as armas? Aqui, ó, Bíblia. Essa aqui tá surrada, irmão, mas eu amo ela. Tenho outras novinhas aqui, mas eu amo essa aqui que é toda marcada. Então, onde eu descubro as armas? Porque, ó, Bíblia, palavra. É na palavra que você descobre. Então, você pega a Bíblia, comece a estudar. Você já leu sua Bíblia toda esse ano? Olha, irmão, se você não leu, você já perdeu bastante tempo. Então, eu quero te convidar. Assuma um quadro de leitura bíblica. Quando o ano começa, eu já começo com o quadro. Esse aqui. Tem 10 anos que eu uso esse quadro de leitura bíblica. Então, todo mundo aqui em casa tem um. E comece a fazer a leitura da Bíblia. Tenha 2 momentos. O momento que você faz a leitura e o momento que você vai tirar só para estudar, detalhe, pesquisar, não é? Mas essa leitura, irmão, você tem que fazer ela para conhecer tudo que está aqui dentro, saber do que está aqui. É aqui que você vai conhecer quais as armas usar, como se comportar. Então, se tu ainda não leu a tua Bíblia toda, eu quero te desafiar a leitura bíblica toda, não é? Esse ano eu já terminei a minha uma vez toda. Eu tenho um outro voto com Deus. Até o dia da minha partida para a eternidade, 3 vezes por ano, viu? 3 vezes por ano. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui em casa, diariamente, na leitura bíblica. A gente lê em grupo, não é? Em família, e cada um lê de modo também individual. Então, meu irmão, se você não leu sua Bíblia toda, pegue a sua Bíblia, gaste a Bíblia, gaste, porque a minha está gasta, ela está rasgada, está rabiscada, mas Deus já me abençoou, já comprei mais duas novas aqui, e já estou lendo tudo de novo, comecei tudo de novo, eu só vou parar o dia que eu for promovida às mansões celestiais. Aí parei, né? Mas, irmão, você que ainda não leu sua Bíblia toda, leia a Bíblia toda. Você que não está conseguindo orar, nós vamos orar aqui agora. Eu quero pedir uma unção de Deus para a tua vida hoje. O espírito de fervor para que você possa ter disponibilidade para orar. Nada vai te impedir, irmão. Não é o cansaço, nada. Tem vezes que eu estou cansada, eu levanto e oro em pé. Levanto do joelho e fico em pé. Levanto as mãos e começo a me movimentar. Bato o pé no chão, clamo pelo seu sono, vai embora. E eu consigo terminar o meu propósito de oração, né? Eu falei sobre a leitura, falei sobre a oração e sobre o jejum. Organize, tire um final de semana, comece fazendo pequenas horas. Você que ainda não consegue jejuar, de um pôr do sol ao outro, eu quero te desafiar, comece com poucas horas. A gente só se torna bom naquilo que fazemos se a gente praticar.
Você só vai se tornar um bom leitor da Bíblia se tu começar agora, se tu começar hoje a praticar a leitura bíblica. Você só vai se tornar um bom intercessor, alguém que ora, se você começar a praticar as orações. Comece a praticar 15 minutos, depois vai para 20, vai para 30, 40, 50, 60, 1 hora, 2 horas. Você vai ver o quanto você vai crescendo à medida que você se desafia, não é? Você só vai se tornar bom no que faz quando você praticar leitura bíblica, oração, louvor. Tem dias que eu reúno pessoas aqui em casa só para louvar, irmãos. Agora mesmo eu vim de uma casa de uma parente minha que me chamou para um momento de louvor lá na casa dela, e nós ficamos ali à roda, louvando a Deus com os hinos da harpa, com canções, com palavras de amor. Então eu quero te convidar, eu quero te desafiar, que desta reunião para frente você possa tomar novas posturas, que você possa avançar, convidar pessoas para orar, convidar pessoas para o jejum. Raramente eu convido pessoas para comer, viu, irmãos? Mas para o jejum todo mês tem, não é? Então convide pessoas para jejuar, convide um grupo de amigos para começar. Vamos começar a leitura bíblica? Vamos, quando vocês terminarem, deu culto, terminamos, concluímos, vamos começar de novo? Vamos. Então, irmãos, é isso. Deus está nos chamando para esse lugar, o lugar da intimidade, da adoração, de vida com Deus. Nós precisamos viver a adoração 24 horas. Esse era o estilo de vida de Jesus, adorando o tempo todo. O próprio Jesus orava, irmãos. O próprio Jesus saía escondidinho do povo para ter um tempo a sós com o seu papai. E nós, hein, irmãos? Então, nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar e precisamos ler as Escrituras, estudar e meditar. Então, eu deixo essa palavra de meditação para os meus irmãos.